O casal Joana e Porcão tinha um ideal em comum: fugir do estresse da cidade grande, oferecer melhor qualidade de vida para os filhos e, por tabela, estreitar o contato com a natureza. Do desejo surgiu o Celeiro Restaurante, que fica na zona rural de Botucatu, em São Paulo, e que se tornou o negócio dos sonhos dos dois. São mais de uma década de muita história, trabalho e um novo conceito de boa comida, atendimento e ambiente familiar e de lazer. Bom, meu nome é Porcão Kinsey, 48 anos e empresário. Bom, o Celeiro surgiu com a nossa ideia de fazer um lance diferente aqui no interior, né? Então a gente resolveu cair fora de São Paulo, ficamos o primeiro ano aqui em Botucatu meio pensando o que fazer da vida. Nesse primeiro ano eu ainda tocava os bares que eu tinha em São Paulo direto daqui, então fazia programação de som, enfim, toda a parte que eu cuidava do bar em São Paulo eu continuei fazendo, mas à distância. E durante esse ano a gente foi pensando o que fazer e decidimos fazer o Celeiro. Não o Celeiro já como ele é hoje, né? Mas a ideia de fazer um restaurante aqui na área rural de Botucatu. É um sonho antigo, eu sempre morei em São Paulo desde criança e sempre gostei muito de viajar, de sair da cidade para o interior, ir para praia e para natureza. Joana Leis Balsalobre, eu tenho 48 anos, eu sou empresária e cozinheira. Aqui esse bairro, o bairro Demétria, em Botucatu, é um bairro que tem uma escola muito legal, uma escola de pedagogia Waldorf. A nossa filha já estudava em São Paulo numa escola com essa pedagogia. E a gente já tinha um vínculo com esse bairro, porque eu tenho uma tia que mora aqui, primos, e meu pai também residia aqui. Então a gente já tinha esse convívio com esse bairro. E aí, a partir disso, a gente começou a visitar e pensar na possibilidade. E até uma hora que a gente falou, então, vamos. Tinha uma casa para alugar, a gente falou, vamos alugar essa casa e a gente vai e ver o que dá. Apareceu esse galpão aqui, ele já estava para alugar, a gente já via esse galpão para alugar, mas a gente nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí a minha tia, que mora aqui, a Berê, ela falou, Jô, vocês já trabalham nessa área de restaurante, de alimentação, de comida, de entretenimento. Eu acho que é um espaço super legal para fazer isso, vocês não querem pensar? E daí eu falei, nossa, é mesmo, vamos alugar o galpão e vamos fazer um restaurante lá. Aqui era uma marcenaria, era um galpão de marcenaria. E ele já estava fechado, já fazia uns 5 anos. E aí aí a gente alugou isso, já fazem 12 anos. E aí a gente montou o Celeiro, que é esse restaurante. A gente plantou muita coisa aqui. Esse quintal não tinha nada. A gente plantou todas essas árvores, fez o caramanchão com a trepadeira. Era só um concretão. A inspiração, na verdade, foi acho que também naturalmente, assim, né? Estando onde eu estava, né, aqui no bairro, né, na Demétria, um bairro rural, e essa coisa do rústico também sempre teve, acho que dentro de mim, assim, então foi meio que natural. Madeira, algumas coisas, por exemplo, já tinha, esse barracão era parede e venezianas. Então, a ideia, eu aproveitei as venezianas para fazer os biombos, material que já tinha, a gente já foi aproveitando, e o que não tinha, eu tentei deixar mais ou menos, como é que fala, encaixado dentro do contexto de onde eu estava aqui, né? Que é um bairro rural. E a decoração, o que eu gosto de dizer é que, na verdade, a gente fez o ambiente, mas não
personalizou ele. Isso veio junto com a história do próprio celeiro. Então as paredes eram limpas praticamente. Então, coisa que a gente ia ganhando de cliente, coisa que a gente via por aí e falou, isso vai ficar legal agora no celeiro. Então ele foi criando vida, né, conforme ele foi andando, né? Assim, não é... A gente não abriu já, vamos botar esse rádio antigo aqui, né? Isso aí surgiu durante o rolê do próprio celeiro, né? Acho que o que faz ele ser, a decoração ser legal é que ela é completamente natural, assim. Ela conta a história do celeiro. Então cada coisa que está aqui na parede ou que está, enfim, em qualquer lugar do celeiro, foram coisas que foram surgindo conforme ele foi andando sozinho. A gente viu que em Botucatu realmente tinha uma demanda para o tipo de comida e de serviço que a gente oferece. Não tinha nenhum assim, restaurante à la carte aqui em Botucatu. Eu acho que quando a gente abriu o celeiro não tinha nenhum. Era sempre quilo ou buffet, né, self-service. E aí a gente veio realmente com uma proposta diferente para a cidade. Uma comida à la carte, servida, preparada na hora, né? Uma grelha, uma parrilha, né, no estilo uruguaio, né, que é diferente do que se costuma fazer aqui no Brasil, né, principalmente no interior. Porque o Porcão tinha o bar, na verdade eu fui sócia do bar também por um tempo, eu já cuidava da cozinha lá, depois eu trabalhava com eventos em São Paulo, fiz um curso de formação em chefe de cozinha e trabalhei bastante tempo com eventos. Em São Paulo, sempre na área, sempre cozinhando, na área da cozinha. E minha mãe também tem restaurante em São Paulo, também já trabalhei com ela na área de administrativa. Então, eu já tinha passado por vários lugares nesse mercado. A minha mãe tem um restaurante em São Paulo e eu me inspirei um pouco na cozinha do restaurante dela. Então, uma cozinha simples, na verdade são coisas triviais que a gente está acostumado com uma batata frita, mas uma batata frita preparada aqui. A gente compra a batata, a gente corta, a gente pré-frita. O alho, a gente compra o alho, a gente descasca o alho, a gente pica o alho. Então, assim, eu acho que o mais especial daqui é que é tudo feito na casa mesmo. Eu que desenvolvi o cardápio. Assim, na verdade, a gente sempre gostou de sair para comer, então a gente já tinha muitas referências. A gente morou em São Paulo a vida inteira, já morou fora, então a gente sempre... a gente gosta de comer, né? Acho que é coisa básica para quem tem um restaurante, gostar de comer. Então a gente sempre gostou muito de sair para comer e nessas a gente vai conhecendo e vai tendo repertório. Depois da pandemia, né, foi difícil, deu uma quebrada, né, pegamos empréstimo. A gente tem uma folha de pagamento grande, tem bastante funcionário, né, porque é um lugar... Assim, o que acontece aqui é que a gente o nosso forte é fim de semana, mas a gente precisa ter a equipe para o fim de semana. Então a gente tem que manter uma estrutura muito grande para só trabalhar 2 dias, né, são 2 dias que seguram a gente. Então é um desafio, assim, a gente tem sempre que estar calculando, recalculando. A pandemia foi desesperador, né? Tipo, restaurante não pode mais abrir, fecha tudo. Fizemos empréstimo e tal, e agora a gente está superando ainda. A gente ainda está num momento desafiador de superação, porque estamos pagando aí tudo isso que ficou para trás, né? É pouco tempo. No dia que a gente abriu, já bombou isso aqui. A gente ficou desesperado. Até se não tivesse um amigo nosso que veio ajudar, um amigo que é chefe de cozinha, cozinheiro, o Diego Belda, se ele não tivesse vindo, eu não sei o que teria sido de mim naquela cozinha. Porque realmente foi desesperador, bombou assim muito. E desde aí, a gente nunca parou de ter movimento e, na verdade, a gente nunca fez divulgação nenhuma. A gente não fez publicidade nenhuma do celeiro. O grande desafio no começo foi estruturar o restaurante no atendimento, na cozinha, no bar, né? E formar a equipe.
celeiro sempre foi um restaurante de fim de semana. Na verdade, não do dia a dia, uma coisa especial, né? Uma ocasião especial. Ah, não, vamos comemorar no celeiro. Aniversário, casamento, ocasião, reunião de amigos. Não, vamos, ocasião especial no celeiro. Sempre foi mais isso. De uns tempos para cá, né, principalmente depois da pandemia, a gente está tentando trazer o cliente para o dia a dia no fim de semana. Então a gente está com um cardápio executivo, que é mais acessível, happy hour do dia de semana à noite. Então a gente tem trazido o cliente para esse dia a dia. Uns anos para cá, a gente começou a desenvolver umas cervejas especiais em parceria com uma cervejaria aqui de Botucatu, a Cuesta, que até mudou de nome agora, é Zox. E aí a gente começou a desenvolver umas receitas para o celeiro. A vantagem de ter um empreendimento é que você tem um horário mais livre, né? Você pode organizar seu tempo da forma como você quiser. Hoje em dia, né? Depois de um tempo que o empreendimento já existe. Claro, no começo você tem que estar ali o tempo inteiro. Mas depois que ele já vai sozinho, você tem liberdade com o seu horário, né? O mercado de alimentação, de restaurante já foi mais lucrativo. Hoje em dia é menos, a gente paga muitos impostos, né? As taxas, né, são muitos impostos, essa carga tributária é bem pesada. É o Porcão que cuida dessa parte. E a gente tem um escritório de contabilidade também que assessora para o pagamento de tributo, para folha de pagamento. O celeiro tem muitos diferenciais em relação à concorrência. Eu acho que a gente tem esse ambiente que é super especial, que é diferente. A gente se preocupa com tudo aqui. A gente se preocupa com o ambiente, com a música, com o atendimento, com a qualidade da comida. O celeiro tem muitos diferenciais em relação à concorrência. Eu acho que a gente tem esse ambiente que é super especial, que é diferente. A gente se preocupa com tudo aqui. A gente se preocupa com o ambiente, com a música, com o atendimento, com a qualidade da comida. A gente tenta com a iluminação, com o barulho no salão. A gente se preocupa com tudo. A gente realmente quer que o cliente tenha a melhor experiência possível. Então, se a pessoa quer aqui uma dica para investir num negócio, o que ela tem que se preocupar? Vou falar, se preocupa com atendimento. Meus clientes são a família toda. É o pai, a mãe, o filho, a criança, o vô. Eu acho que o legal daqui é isso também, que é um lugar que abraça todo mundo. Acabou que a gente tem nossa rede social, né? A gente movimenta bastante ela, está sempre postando, mas a gente vê que o boca a boca realmente é o que faz mais a diferença. No Instagram Celeiro Restaurante, a gente está sempre postando programação de show, promoção de happy hour, novidade, executivo da semana. Então, é um meio de comunicação mais efetivo que a gente tem com o nosso cliente, é o Instagram. E também a gente tem a lista de transmissão para quem quiser receber as notícias mais fresquinhas, aí pode entrar no grupo também. A pessoa, para abrir um negócio, ela tem que criar um conceito que seja sólido e ela tem que estar dominando toda a estrutura desse conceito. Ela tem que saber passar por todos os lugares. Então, por exemplo, aqui no restaurante, eu vou para a cozinha, eu vou para a grelha, eu vou para a pia, eu vou para o bar, eu vou para o caixa, eu vou para o salão. Tudo que precisar fazer aqui eu faço, eu e o Porcão. A gente domina completamente aqui.
Então, eu acho que a pessoa, para empreender, para abrir um negócio, ela tem que dominar todas as áreas de atuação do negócio. A ideia de ter a nossa própria cerveja era um sonho já desde sempre, mas no Brasil era bem mais difícil, não que seja fácil hoje, mas ainda é difícil por conta do custo de insumos e tudo mais. Pouco apoio para a produção, para o microprodutor, né, de cerveja, ainda não tem o apoio digno, né? Mas o sonho de ter a própria cerveja sempre existiu. Com a parceria da antiga Cuesta Cervejaria, que hoje chama Zox, a gente foi desenvolvendo receitas próprias do celeiro. Então, a primeira cerveja que a gente fez é a Suscrofa, que é uma IPA imperial, e o nome dela, o Suscrofa, quer dizer porco do mato. Então, como o próprio celeiro tem um conceito, cada cerveja tem também um conceito e uma história, né? E aí, seguindo no caminho das cervejas, a gente resolveu homenagear alguns cachorros nossos, né? Então, a gente sempre teve muito cachorro em casa e, enfim, todos super parceiros, né? E aí quando o Tom morreu, que foi um cachorro que veio com a gente já desde da época dos bares da Barra Funda, enfim, desde de São Paulo, né? A gente resolveu fazer uma homenagem ao Tom, que foi quando a gente criou o lema de que os bons cachorros vão para o céu, mas os ótimos viram breja, né? Então, o Tom foi a primeira cerveja a gente fazer em homenagem a um cachorro nosso, e é uma American Blonde Ale. Uma cerveja também que vem com um conceito puxado pela personalidade do cachorro, né? Na sequência, a gente fez uma outra cerveja que a gente fez foi a da Chica. A cerveja é uma outra cachorra que a gente teve também, que veio de São Paulo com a gente, durou anos com a gente, uma labrador. E aí a gente fez também o mesmo esquema com a do Tom, no quesito personalidade e drinkability, assim. É uma cerveja, uma Session IPA, uma cerveja também lupulada, muito aromática, com teor alcoólico baixo também, uma cerveja para você tomar no dia a dia. Na sequência a gente fez a Rebosteio, que essa não é para homenagear cachorro, e sim a gente fez uma homenagem ao golpe aí de 2016, que é uma brincadeira com o nome de Rebosteio, né, que ela é uma Irish Red Ale, e um trocadilho com a situação do país, né, que virou um rebosteio completo. Então a gente fez um rebosteio com um trocadilho no rebosteio, né. Uma cerveja também diferente dos cachorros que a gente faz, é uma cerveja mais maltada. A gente gosta de dizer, se a gente tem um slogan que a gente gosta de seguir, é o pé da letra, assim, que é boa comida, boa música e bom papo, sabe? O que a gente fala que o celeiro não é só para vir aqui e curtir a comida, enfim, achar que a comida é boa, tudo é uma experiência, e dentro dessa experiência o que eu acho que é muito importante é que ambientaliza bem é a parte musical, né? Não só dos shows, mas a própria música mecânica que está aqui faz você entrar dentro dessa experiência que a gente está propondo, né, para os nossos clientes. Primeiro ano do celeiro, a gente já acabou tendo eu achei uma brecha ali aonde colocar a banda, sabe? E naturalmente acabou virando uma gig às 4 da tarde no deck do celeiro. Então foi surgindo naturalmente, e aí isso me deu estalo de falar, opa, se dá para fazer show com a galera daqui, então eu já vou... Tenho uma agenda grande de amigos que eu conheço aí, né, de estrada fora, que com certeza vai topar vir tocar aqui também, né? Todo sábado tem som das 5 às 7 da noite, não passa muito disso, até no máximo 8 horas da noite. Então, bandas desde dos jazz, né, local, da galera de Tatuí, banda de fora, os countries, né, que sempre fazem um maior sucesso aqui, as bandas amigas de São Paulo, enfim,
Já passou muita banda legal, banda de fora, banda gringa, banda da Polônia, banda o que você possa imaginar, já passou aqui e acabou virando um atrativo assim, legal e diferente para a cidade. A gente tem ideia de abrir um na cidade, porque a gente vê que a gente deixa de atender bastante gente por conta de estar afastado da cidade. Então a gente pensa, mas não celeiro, a gente, assim, na verdade, como eu já falei, a gente tem muitas referências e a gente gosta sempre de estar se atualizando. Então sempre que a gente vai viajar, vai para São Paulo, a gente está sempre buscando conhecer lugares novos. E sempre a gente fica com muitas ideias.